Oitavo episódio de WandaVision já está no ar e que episódio foi esse, né? Foi um episódio muito revelador, um episódio que trouxe muita informação pra gente, bombardeou a gente de informação e que eu particularmente acho que é muita coisa para ser resolvido num único episódio, entendeu? A gente só tem mais um episódio e trouxe muita informação. Teve informação que não foi respondida, não foi traga pra gente aqui o que aconteceu. A gente, mais um episódio como aquele que a gente viu sobre reprise, que a gente só viu como é que foi do lado de fora do domo, para as pessoas que voltaram do blip, né, do estalo lá do Hulk, que foi mostrando ali a história da Mônica Rambeau, quem que é ela, por que ela tá dentro dessa série, por que ela é importante. Foi uma história de mais recapitulação, a gente teve informação, a mesma informação de um jeito novo. Foi isso que aconteceu, e de novo nesse oitavo episódio a gente tem esse tipo de informação, só que traz muita coisa aí, que traz teorias mais completas pra gente. Teorias, literalmente, a gente pode teorizar coisas mais completas pra série da Wanda e que provavelmente vai realmente acontecer aí pro futuro. Tudo isso a gente vai comentar e falar nesse vídeo, então não sai daí, porque depois da vinheta a gente tá de volta pra falar de WandaVision. Fala brother, fala nerd, Paulo Bastos aqui falando. E pra gente começar esse vídeo aqui, eu já quero te pedir o seu like, dá essa força pra gente, dá essa força pra esse vídeo, dá essa força pro canal, cara. Você não entende a força que você dá quando você deixa o seu like. Então já ajuda a gente aí com o seu like. Se você for novo no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Oitavo episódio de WandaVision já nos mostra algo novo, contando aí as histórias não a história das bruxas de Salem, mas nos mostra as bruxas de Salem, que realmente elas existem dentro do universo Marvel nos cinemas, nesse multiverso que a gente está vendo aqui, né? Nesse universo que nós estamos vendo aqui. Claro, não conta a história dela, não explica quem são elas, tanto que quem não conhece os quadrinhos não entende que há uma história por trás dessas bruxas. Claro que isso não interfere para quem não conhece as histórias. Quem assiste dá para entender que elas existiam com uma convenção de bruxa em 1963, se não me engano, e que a Agatha Harkness fazia parte e que ela foi julgada lá naquele tempo por conta de uma questão que ela errou ali, de um erro dela que foi usar magia proibida. Quem conhece as histórias nos quadrinhos sabe que a Agatha Harkness ela foi queimada viva por humanos, por ser quem ela era, pela questão da bruxaria. Só que nessa nova versão que estamos vendo aqui, ela é julgada pelas próprias bruxas de Salem por ter usado magia proibida, que provavelmente seja a magia que deu a habilidade para ela ir sobreviver durante tanto tempo ou ser imortal. Nos quadrinhos a gente vê ela morrendo em alguns momentos, mas a versão espectral dela, né, uma versão espectral dela continua existindo, que é uma versão que a gente vê aí no Doutor Estranho. A gente vê que ele tem tanto um corpo físico quanto versão espectral dele, algo que as pessoas não... é intangível, né? A gente vê muito disso no Doutor Estranho e nos quadrinhos a Agatha Harkness consegue fazer isso aí para se manter viva e depois até reconstrói o corpo dela de volta, ela volta à vida de novo, fisicamente falando. Vemos aí que os poderes dela é muito forte, provavelmente por conta da magia proibida que ela usou. Tanto que as bruxas vão julgar ela, usam a magia dela contra a Agatha Harkness, mas não funciona. Na verdade, a Agatha Harkness usa isso aí sem fazer qualquer movimento físico, de movimentar os braços e tal, para usar a magia contra elas, sem fazer nada. Ela já consegue matar as bruxas que estão jogando ela. Principalmente a mãe dela, que é a mais forte de todas ali, que é a líder delas. Ela também consegue matar a própria mãe e até pegar aquele pingente, né, que a bruxa líder usa. Ela também consegue pegar aí e passar a usar como se ela fosse a bruxa mais poderosa de todas. E aí agora a gente já tem o início da série contando a história da Wanda, porque esse não é que seja o foco, contar a história da Wanda. O foco da Agatha Harkness aqui é descobrir como que a Wanda criou esse mundo, como ela criou tudo isso, para ela entender de qual que é a origem do poder dela, qual que é a origem desse poder. Que pra gente é muito importante, porque é informada a origem desse poder nos quadrinhos e agora temos aqui dentro do UCM. A Agatha Harkness, para descobrir, né, a gente queria saber por que ela estava usando os filhos da Wanda. E pelo menos até aqui nesse episódio a gente entende que é para subornar a Wanda. Para quê?
para que ela possa usar aí a Wanda para mostrar, para a Wanda mostrar de onde vem essa origem do poder, e talvez ela tenha um plano aí maior para a Wanda, mas pro próximo episódio, né, que a Wanda transmita esse poder para ela, para que ela possa entender de onde ela usa esse poder, para que ela também possa usar esse poder para criar novas realidades. E a Agatha Harkness pega a Wanda ali e começa a caminhar pelo passado da Wanda. A gente vai lá pro passado dela, lá em Sokovia, né, provavelmente, e a gente vê aí a Wanda com os pais dela, né, os possíveis pais delas ali, talvez adotivos ou não, mas a gente vê ali ela contando a história com ela, o Pietro e os pais delas, e ela ali tá vendo o episódio de sitcoms, o que nos mostra, né, por que toda essa questão de sitcom. O pai dela levava essas fitas, esses CDs, né, fitas não, CDs, esses DVD para que ela conseguisse assistir essa série que ela tanto gostava. Mas em um desses dias em que a Wanda estava assistindo essa série que ela gosta tanto, houve um ataque no próprio edifício onde ela morava, no prédio onde ela morava ali, e aí foi onde os pais dela morreram, né? Esses pais ali que a gente vê ali nesse episódio morreram, e aí a gente vê uma cena que ela conta pra gente, foi contada pra gente em Era de Ultron, que é a cena onde eles ficaram debaixo de uma cama, esperando o tempo todo, esperando 2 dias para que o Stark matasse eles. Por quê? Porque eles viram um míssil das indústrias Stark bem na cara deles ali, e eles contam que ficaram esperando aquele míssil matar eles, mas não acontece. E aqui é uma cena muito importante, porque a gente achava que o míssil não deu certo, né? Falhou. Ela mesma diz isso, o míssil era defeituoso e que o míssil não funcionou. Mas na verdade, quando vemos ali a criança, no caso a Wanda, a versão criança dela estendendo a mão, a gente já tem a resposta de que a Wanda tinha poderes e que provavelmente não foi o míssil que falhou, foi a Wanda que impediu aquele míssil de funcionar, não deixou que ele explodisse. Ou talvez ele falhou, né? A gente só teve uma representação ali de que a Wanda tem poderes, a gente teve um indício disso. A Agatha Harkness continua levando a Wanda aí para um momento em que ela serviu de experimento para os projetos ali do Barão Stryker. E aí a gente vê a Wanda ali entrando dentro de uma sala em que ela deveria demonstrar os poderes dela, provavelmente, ou ser aproximada da joia, talvez, para usar os poderes dela ou para desencadear os poderes dela, né? Criar os poderes dela, talvez. Mas na verdade ela chega ali e uma cena muito, muito estranha acontece, que é onde a gente vê aquela parte azul do Tesseract sendo retirada do Tesseract. Ele é destruído, aquela parte azul, a gente vê a joia, e da joia a gente vê, né, a questão da Wanda, uma versão da Wanda dos quadrinhos, aparecendo ali uma versão só a sombra dela, né, só o que seria um desenho ali do corpo da Wanda dos quadrinhos, com aquela roupa, com aquele tipo de chifres e tudo mais, e a gente vê a Wanda e depois ela apaga. E ninguém que estava ali, né, nenhum daqueles 2 homens que estava ali naquela cena, eles entenderam aquilo, porque eles não viram nada do que a Wanda viu. Eles só viram a Wanda entrando e depois desmaiando. Foi isso que eles viram, mas teve uma cena muito grande ali. Eles não viram nada, simplesmente a Wanda apagou e a cena continua então. A Agatha Harkness leva também aí a Wanda para um momento em que a gente vê ali um relacionamento da Wanda com o Visão. Lá no quartel-general dos Vingadores, aquele quartel que foi destruído, naquele momento ali que aparenta ser o momento em que houve aquela questão da guerra civil. Talvez seja antes, talvez seja depois, ou talvez seja durante esse processo aí da guerra civil. E aí a gente vê ali a construção, né, da ligação do Visão com a Wanda, o porquê que o Visão é tão importante, a gente vê tudo isso sendo construído neste episódio. Neste momento ali, o Visão começa a conversar com a Wanda sobre o luto, que ele não entende sobre perder, porque ele não teve amor, ele não amou ninguém para sentir a questão do perder. Ele não sabe o que é perder alguém porque ele não amou ninguém ainda. Então a gente vê ali uma construção, é uma cena muito bonita, a conexão do que o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen criou nessa série, cara, é muito bonito de ver, é algo que realmente, eles são muito, muito, muito feras mesmo nessa questão da atuação. Eles trazem muito isso pra gente. A cena em que os dois se encaram ali é muito, muito bonita, a gente vê que há uma ligação entre os dois e que aquela ligação está construindo um relacionamento íntimo para os dois. A própria Agatha Harkness fala sobre a questão da perda, que ela perdeu o Mercúrio, que ela perdeu o Visão, ali ela já não tem mais o Visão, ela perdeu todos.
Então ela tá vendo ali uma questão da Wanda perdendo todo mundo e o porquê que ela tá começando a desencadear esse poder. Nós partimos para a cena aí onde a Wanda, onde que a gente estava teorizando muito, na verdade, sobre a questão do corpo do Visão, que a Wanda teria pegado o corpo do Visão, roubado o corpo do Visão, levado esse corpo do Visão para o Westview e reconstruído ele. Mas na verdade não foi nada disso. A Wanda não leva o corpo do Visão, ele continua lá no quartel-general lá da espada, da Sword. E a gente vê que eles realmente estavam desmantelando todo o corpo do Visão para reconstruir para reconstruir uma arma. Esse era o plano do Hayward. Mas ele não informa que isso aqui era o plano dele para a Wanda. A gente só vê que eles estavam realmente desmantelando ele, trabalhando no corpo do Visão. Depois que a Wanda sai do quartel-general ali da espada e que ela entra no carro dela de novo ali com aquela depressão terrível que ela está sofrendo pela questão da perda, ela vê uma carta dentro do carro, no banco do passageiro, que ela pega e vê um mapa ali, no caso ali não é um mapa, é uma construção é como se fosse a plana de uma construção. E ali ela vê um coração e uma frase que seria provavelmente algo que talvez o Visão escreveu para ela antes, não sei. Tá muito estranha essa cena. Quem colocou essa carta lá, quem fez isso, foi a Agatha Harkness, talvez, para desvendar mais sobre os poderes da Wanda, para fazer que a Wanda mostrasse esse poder. E aí nós temos aqui a Wanda indo para Westview pela primeira vez, onde ela vê toda a cidade, onde a gente vê os personagens, como seriam eles as pessoas civis, com identidade delas normais. A gente vê várias pessoas que, por exemplo, a esposa do chefe do Visão, lá no primeiro episódio, a gente vê ela aqui agora como uma pessoa normal, a versão dela como um ser humano normal dentro do UCM e vários outros personagens ali. E aí a gente vê a Wanda chegando num local, no que seria o alicerce de uma casa que ainda seria construída e que seria o plano, talvez, do Visão para o futuro deles. Me deu essa impressão de que seria um plano que o Visão estava criando para a vida deles. Né? Às vezes aquela carta ali, a Wanda já tinha achado aquela carta, ela já teria abriu aquela carta e deixou ali no banco. E simplesmente ela pegou aquela carta, abriu, olhou tudo de novo e viu, né, o que eles estavam planejando criar, o que o Visão tinha um planejamento para eles, e depois ela foi lá para Westview para olhar aquela plana e ver aquilo ali. E aí foi onde realmente bateu, tanto que a gente vê ela se ajoelhando, chorando. É muito tocante essa cena. A Elizabeth Olsen, ela atua de uma forma muito forte, muito bem aqui, que realmente traz esse emocional pra gente aqui também, essa questão do luto, da dor que ela tá passando ali. E aí simplesmente chegamos numa cena muito importante, na cena em que vemos a Wanda explodindo e vemos toda a criação, não só daquela casa, não só daquele mundo, mas do próprio Visão partindo dela, do poder dela. Não tem joia do infinito criando isso aí, não tem nada de Mephisto falando que é o Mephisto que está criando isso aí. É a própria Wanda, o poder da Wanda desencadeando tudo isso aí. E aí a gente vê cada pedacinho da casa sendo construída, o Visão sendo construído, a expansão daquilo ali que ela estava criando, a criação do domo, né, daquele hexágono em volta daquela cidade. A gente vê toda aquela construção partindo da Wanda, o que mostra que a Wanda é muito poderosa. O que a gente viu lá em Ultimato não era nada comparado ao que a gente está vendo aqui agora, né? O que a Wanda ainda pode se tornar, que é muito poderoso. E a gente vê a Wanda criando tudo aquilo ali, e nesse momento a Agatha Harkness, ela entende que foi a explosão do emocional. Por quê? A próxima cena a gente vê a Agatha Harkness do lado de fora, já é tudo em cores novamente. A gente vê a Agatha Harkness falando, né, com os filhos da Wanda, segurando ali os filhos da Wanda, usando eles, que é um pouco estranho, né, porque se tudo isso foi criado pela Wanda, a importância dela proteger as crianças agora é porque eles realmente são reais? Ou será que eles são frutos também do poder dela? Será que se eles saírem do domo eles morrem também? Mas a gente vê que a Wanda tem sim uma importância, os filhos da Wanda têm uma importância para ela, e nesse momento a Agatha Harkness está usando eles para explicar para ela que ela não deveria existir, que ela era um mito e que ela é a Feiticeira Escarlate. O poder dela vem da magia do caos, que nos quadrinhos vem de um deus que controlava essa magia, a magia do caos,
e que várias bruxas se reuniram, vários feiticeiros se reuniram para aprisionar esse Deus, para derrotar esse... E nos quadrinhos, esse próprio ser, esse Deus aí que está controlando essa magia do caos, ele pega um pouco desse poder e coloca na Wanda. Ele coloca ali esse poder na Wanda. Então será que os poderes da Wanda veio porque ela veio de uma geração de bruxas? Será que veio porque ela talvez seja uma mutante? Será que os mutantes serão apresentados a partir daí? Será que ela então nasceu aí por conta dos mutantes, do gene X que já existia no DNA dela, porque veio de geração em geração? Talvez, na minha opinião, eu não acho difícil de acreditar que os mutantes estariam escondidos esse tempo todo, né? Ou que talvez a SHIELD já teria informações sobre os mutantes, mas não quis revelar. Talvez a empresa, a espada, a SWORD já sabe sobre tudo isso, mas também não está informando ninguém. Talvez a questão da criação de armas deles não seja pelo que a gente pode esperar do espaço, mas pelo que a gente já tem dentro desse mundo, dentro do CM, dentro do nosso próprio planeta. Talvez os X-Men não existam, mas os mutantes estejam escondidos. Talvez o Professor Xavier já exista e talvez esteja no colégio ainda construindo tudo isso aí. Eu não acho difícil de acreditar nisso. Mas é aí que tá, a gente vê que a teoria do caos ela é construída dentro da história da Wanda porque um ser deu esse poder para ela, deu parte desse poder para ela, construiu essa energia dentro dela. E aí a gente viu que a joia só foi, na verdade, um gatilho para potencializar ainda mais esse poder da Wanda. Que ela já era uma feiticeira, que ela já tinha esse poder. Não foi joia do infinito, não foi experimento do Stryker que criou esse poder nela. Foi a própria Wanda que tem esse poder, ela já nasceu com esse poder. E para finalizar, nós temos uma cena pós-crédito aí, que seria a cena do Visão que eles estavam trabalhando, que o Tyler Hayward estava criando, né? A gente vê uma visão dos quadrinhos, cara, que foda que tá sendo isso aqui, que top que tá sendo isso aqui. Porque a gente vê o Visão branco, né? Um Visão todo branco. E nos quadrinhos isso realmente acontece. O Visão ele é reconstruído pelo Hank Pym, se não me engano, pelo Homem-Formiga nos quadrinhos. Nessa versão toda branca, né? O corpo dele é reconstruído agora todo branco, só que dessa vez ele não tem consciência. É um Visão realmente robozão. É um bicho que não tem consciência, ele é uma arma, literalmente. Ele faz o que manda, ele tem uma programação agora. Ele não tem consciência própria, não tem joia do infinito dando consciência para ele aqui. A gente vê aí esse Visão nesse novo episódio, nessa cena pós-crédito, e vemos que é um plano do Hayward criar uma arma, e que ele quer usar essa arma, e que essa arma aí é o Visão branco agora. E o que é mais interessante é que no próximo episódio, sim, a gente vai ter uma grande batalha, e que vai ser uma batalha dividida em trios. Sim, a gente vai criar eu vou fazer um vídeo só sobre essa batalha, só sobre isso, porque tá ficando muito grande o vídeo já. Eu vou falar agora só sobre essa batalha. Só sobre isso aí, que vai ser, eu tenho certeza, Wanda Maximoff contra a Agatha Harkness, a feiticeira, a Visão contra a Visão e Mônica Rambeau contra o nosso velocista Pietro Maximoff, que não é, na verdade, né, um falso Pietro, talvez seja de outro universo, quem sabe? Talvez seja alguém que a própria Agatha Harkness também às vezes criou para conseguir colocar no mundo da Wanda. A gente não sabe. Só sabemos que eu, pelo menos, tenho essa teoria que vai ser, sim, a grande batalha no próximo episódio. Vai ser feiticeiro contra feiticeiro, robô, sintozoide contra sintozoide e velocista contra velocista. Porque a Mônica Rambeau tem essa habilidade aí também de se movimentar até mais rápido do que o próprio Mercúrio. Nos quadrinhos a gente vê isso aí. E a gente vai ver isso aqui no próximo episódio. A grande questão aqui é o que esse episódio desencadeou pro próximo episódio e que pra mim vai ser muita coisa para ser explicada só no próximo episódio, e aí é que vai ter que expandir pro o filme do Doutor Estranho para conseguir explicar tudo isso aí pra gente. Eu vou teorizar sobre isso aqui no próximo vídeo do canal, vou falar sobre isso aqui, o que esse episódio desencadeou, o que a gente pode esperar pro próximo episódio, e a gente vai falar isso no próximo episódio. Então, cara, pelo amor de Deus, eu tô falando no próximo episódio aqui umas 500 vezes para você poder se inscrever no canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder o próximo, porque a gente vai falar sobre isso, a gente vai teorizar sobre o que vai acontecer daqui para frente, por que o Doutor Estranho entra aqui agora nesse universo da Wanda, por que ele tá entrando nesse mundo, por que ele tem que entrar, por que vai
seguir pro filme dele para terminar isso aí. O que a gente tá vendo aqui? Tudo isso eu vou teorizar no próximo vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta aí embaixo o que você achou desse episódio.